Só lembrando, aquela ali é a sua câmera, tá bom? Essa aqui. Essa aqui. Tá. Quando quiser, podemos conversar olhando um para o outro sem nenhum problema, tá? No entanto, naquele momento final, a sua câmera é essa Que aqui. quiser enfatizar alguma Isso, coisa, tá bom. se chegou a elaborar alguma mensagem final aí, fica à vontade. Não elaborei, mas a gente faz, não. A gente tenta fazer. Perfeito. Podemos? Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. Esse é o nosso podcast de carreiras, negócios e oportunidades. E meu nome é César Rocha e hoje nós estamos aqui recebendo o presidente Harley do Conselho Regional de Química. E eu posso garantir que nós vamos ter hoje muita informação, muito esclarecimento para você que quer escolher uma área para seguir, uma carreira para seguir e quer tomar a decisão sobre qual curso fazer com total segurança. Hoje eu posso garantir, mais uma vez, que você vai ter uma grande gama de informações relevantes na sua vida. E no mais, vou fazer aqueles pedidos de sempre. Dê o seu like, clica no sininho para receber notificações, curta, comenta e compartilha, porque aqui o nosso papo é bora trabalhar. E a nossa remuneração sempre será o seu engajamento. Então seja muito bem-vindo, presidente Harley, CRQ3, Rio de Janeiro, né? Bom, presidente, primeiramente eu gostaria de conhecê-lo, gostaria que o senhor falasse da sua formação, da sua carreira dentro do Conselho. Perfeito. Primeiro, te agradecer muito, César, pela participação. Parabenizar pelo trabalho que eu acho fantástico. Vou falar um pouquinho da minha carreira, mas uma das minhas atuações é na área de educação. A gente forma técnicos de nível médio, a gente forma profissionais de nível superior e dou aula sempre, normalmente, para os últimos períodos. E uma das coisas que a gente mais tenta fazer é abrir os olhos dessa garotada, desses novos profissionais, para as várias possibilidades do mercado. A gente ainda vê muito as pessoas indo, como eu costumo dizer, adoro o Zeca Pagodinho, mas deixa a vida me levar e o cara vai na onda ali. E muitas vezes nem é a onda dele, é a onda do namorado, é a onda da outra pessoa da família, é a onda do pai e talvez não seja a própria. Então a gente fala muito de ciclo do PDCA, você deve conhecer, ciclo da melhoria contínua, fala que a gente tem que rodar o PDCA e toda vez se reavaliar. Não é porque a gente planejou e está desenvolvendo uma coisa que aquilo vai ser a melhor coisa da vida. Então, um programa como o seu, um podcast como o seu, uma iniciativa como essa, pode sim ajudar que a pessoa faça o C do PDCA, ou seja, que ela possa avaliar se ela está fazendo e está realmente chegando a algum lugar ou se deve agir para a melhoria. Então, parabéns realmente pela iniciativa. Falando um pouquinho sobre minha formação, eu sou técnico em Química como primeira formação. Isso foi, na verdade, há algum tempo eu fiz eu sou professor do IFRJ e lá no final a gente, na última parte da carreira lá, a gente tem um memorial descritivo que a gente tem que fazer para passar para titular, para professor titular. Então tem toda uma banca e tal, e isso me fez rememorar todo o meu caminho. E a verdade é que meu caminho mudou quando eu entrei na antiga Escola Técnica Federal de Química. Eu não sei se você conhece a Escola Técnica Federal de Química ali no Conheço. Maracanã. Por acaso, tivemos ontem lá com os alunos. E a minha vida mudou ali. Eu venho de uma escola estadual do interior do estado, de Bom Jesus de Itabapoana. Chego no Rio de Janeiro, vou para uma escola municipal, faço 7ª e 8ª série. E aí consigo passar para a Escola Técnica Federal de Química. Saio 4 anos depois da Escola Técnica Federal de Química, uma outra pessoa, um outro profissional. Aquele lugar que eu estudei hoje ainda é local de mudança de vida. Hoje a gente tem lá uma pessoa que entra trabalhando num serviço completamente operacional. Tenho vários casos para te contar, mas, por exemplo, a pessoa com todo respeito a todas as profissões, mas um pedreiro que chega lá num curso PMQ, há 2 anos e meio, 3 anos depois, sai dali como chefe de laboratório de uma grande empresa. Então, comecei ali com muito orgulho a minha caminhada. Depois fui fazer engenharia química, fiz engenharia química e fui para o mercado de trabalho. Trabalhei na Petrobras como funcionário.
Depois saí da Petrobras, fui para o Grupo Bureau Veritas. O Grupo Bureau Veritas, uma grande empresa multinacional que para fazer consultoria, auditoria e treinamento na área de QSMS, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança. Trabalhei muito tempo com isso em várias empresas de engenharia. Fui fazendo pós-graduações, lato sensu, então fiz MBA em Gestão e Tecnologia Ambiental, fiz Engenharia de Segurança do Trabalho, fiz o curso de especialização em vigilância sanitária de cosméticos, medicamentos, que são boas práticas de fabricação, né, a parte de gestão da qualidade. E aí, como essa era a minha área, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, eu trabalhei no mercado e fui trabalhando em várias empresas. Num determinado momento da minha vida, eu entendi que eu queria um pouco mais de qualidade de vida e associei a área acadêmica à qualidade de vida. Para entrar na área acadêmica, você sabe muito bem, hoje as políticas exigem pós-graduação estrito sensu. Então, fui fazer mestrado, doutorado, e aí escolhi a vertente ambiental, trabalho muito com a área ambiental. À época, fiz um concurso para o IFRJ, então sou professor do IFRJ. Você me perguntou sobre a minha carreira no CRQ, né, a minha história no CRQ. Minha história no CRQ começa em 1993. Me formei como técnico e me registrei no mesmo ano, porque logo depois comecei a trabalhar, na época, no Centro de Pesquisa da Petrobras. Em 97, eu era presidente do Centro Acadêmico da Engenharia Química da UERJ, e um professor meu à época, professor Ademário, que era conselheiro do CRQ, me chamou para compor uma chapa e entrei, então, no CRQ em 1997. 97 já como conselheiro titular. Em 99 eu faço parte pela primeira vez de uma diretoria do ex-presidente Luiz Fernando Gutmann. E daí para cá, durante todos esses anos, e aí entrei em 99, até hoje tive várias passagens pela diretoria, e na verdade a presidência era uma coisa que eu estava sempre empurrando para um outro momento, tentando ajudar. Foram muitos os presidentes que foram indicados por mim, e, enfim, as chapas montadas com minha ajuda, mas realmente não podia, por uma questão pessoal, profissional, não podia assumir essa responsabilidade. Muito cobrado por esses meus pares. No último ano, meados de 2023, na renovação da presidência, eu então era vice-presidente e resolvi assumir. Eu costumo dizer, estou pagando essa prenda, né, nesse momento, tentando realmente dar a minha contribuição. Eu acho que realmente a minha passagem, minha trajetória pelo CRQ precisava em algum momento passar por isso. E aí a gente vem com uma série de coisas que a gente aprendeu ao longo desses 25, 30 anos de conselho que a gente podia melhorar. Então a gente traz boas ações antigas, como é o caso, por exemplo, dessas informativos físicos que os seus ouvintes, as pessoas que te acompanham estão vendo aqui. A gente agora faz a revista física também, que era uma questão do passado e que às vezes sumiu em algumas situações, porque a gente acha que todo mundo acessa só o virtual, só que a gente tem tanta poluição no virtual que às vezes ter ali uma revistinha que você pode ler a qualquer tempo te dá essa possibilidade. Então a gente voltou com essa e com algumas outras iniciativas que eu espero que a gente possa falar aqui, como o centro de capacitação que a gente colocou lá, um hub de integração do profissional com a empresa, enfim, algumas iniciativas. Então a gente chega à presidência com esses objetivos. Perfeito. Não tenha dúvida que a gente vai explorar cada uma dessas iniciativas. Temos interesse profundo nisso. Uma coisa que eu percebi em relação à sua gestão é essa preocupação com a questão da comunicação. Isso virou intensificou-se uma política em cima disso. Perfeito. Manter comunicação com o público, esclarecer, levar e até, vou lhe confessar, tá? Eu sou um devoto do físico. Apesar, estou só com 42, mas eu digo para ti, a poluição visual no digital é muito grande, como você bem sabe, mas tem aquele detalhe, as pessoas hoje em dia perderam a capacidade de foco. Até as pessoas ouvindo música, com 2 minutos as pessoas já tiram da música, já vão para outra, é complicado. Mas é a atenção que nos dá a condição de nos aprofundarmos nas coisas. É verdade. E o físico, nesse ponto, faz uma diferença muito grande. Eu até parabenizo, né, apesar de eu ter recebido os parabéns, agora é minha vez, lhe parabenizo por ter essa visão tão específica da necessidade do físico.
eu tenho reparado que as pessoas estão antecipando muito certas coisas e o público que precisa de esclarecimento não está acompanhando. E quando a gente tem a retomada do físico para a comunicação com o profissional é muito importante, porque você esquece de clicar no link, mas a revista está em cima da sua mesa, É está exato. dentro da sua mochila, então você, em algum momento, vai revisitar aquilo ali. E voltando à questão da comunicação, uma coisa que me chamou a atenção foram as visitas às instituições de ensino. Isso faz uma diferença muito grande, porque muitas vezes, quando se fala da carreira, não se fala de coisas que também são muito importantes. Por exemplo, não importa a carreira que você ofereça, uns 20, 30% das disciplinas talvez você não goste. Mas não existe caminho sem as suas lombadas. Perfeito. E quando o conselho vai até os alunos, vai até o meio acadêmico, dizer certas coisas, cria um amadurecimento de É isso. médio prazo. Não é curto nem longo, de médio prazo. Uhum. De saber fazer com que as pessoas entendam que aquilo que você está passando agora é para um bem maior num futuro próximo. Perfeito. E gostaria que você aprofundasse isso aí para nós. Como que tem sido esse processo de visitação às instituições de ensino? E se por acaso uma instituição de ensino tiver interesse em recebê-los, entra nas redes sociais e solicita, como que é o procedimento? Perfeito. Bom, primeiro, muito obrigado por ter essa oportunidade de falar sobre isso. Eu vim até vindo para cá agora com uma minha sobrinha que é estudante da área de comunicação e eu estava falando exatamente com ela sobre isso, né? O processo de comunicação, independente de você ter ele como carreira, ele é meio, ele é ferramenta para vários tipos de profissões. Então, eu acho que a comunicação é realmente fundamental. Eu trabalhei muito com consultoria, com auditoria, com treinamento, então com coisas relacionadas à comunicação. Então, a comunicação esteve sempre muito perto de mim. A gente está aqui com o nosso assessor de comunicação, o Floriano, e eu não sei se ele sabe disso, mas eu era o responsável, há 20 anos atrás, como diretor secretário do CRQ, pela composição dos informativos à época. A gente tinha uma assessoria de imprensa, mas eu ajudava na composição técnica do informativo, porque sempre gostei muito da questão de comunicação. A base, César, que a gente entendeu no início, para que a gente pudesse ter vários braços e conseguisse chegar a todos os locais, é que o CRQ tinha que ser descentralizado. A gente hoje no CRQ descentraliza a figura do CRQ, não coloca o CRQ centralizado somente na figura do presidente. A gente estabeleceu uma matriz de competências que inclui os conselheiros, os funcionários que são da área da química dentro do conselho e os membros de Câmara Técnica. A gente entende aqueles que são especialistas numa ou noutra área, porque a gente vai ter oportunidade de falar de como a área da química é ampla, então não dá para a gente conhecer tudo. E a gente acha que a gente vai estar mais bem representado se aquela pessoa que estiver lá no fórum, por exemplo, no CONEMA, no Conselho Estadual de Meio Ambiente, for uma pessoa que trabalhe e que seja especialista naquilo. Não necessariamente o presidente vai ser a melhor pessoa para estar lá. Talvez a gente tenha, se é de uma coisa específica de água, enfim, tem talvez um outro conselheiro que seja melhor ou algum membro da Câmara Técnica de Meio Ambiente que possa representar. Com isso, o que hoje a gente consegue a gente se desdobra em várias frentes. Nesse momento, eu estou aqui com você e temos conselheiros, hoje lá, conselheiro Davi Tabac, num fórum importantíssimo hoje para a área da química, que é a comemoração do centenário de uma das principais pessoas, uma das principais profissionais da química, lá do Instituto de Macromoléculas da UFRJ, que é a professora Heloísa Biasotto Mano. Então, eu não poderia estar nos dois lugares. E se eu fosse uma pessoa que quisesse centralizar, eu ia ter que remarcar contigo, ia fazer... Ontem, na hora que a gente estava lá no IFRJ, e você perguntou, e ontem foi uma iniciativa, eu vou falar dela, na mesma hora, o nosso centro de capacitações estava produzindo uma palestra com o gerente da SEDAI, professor Robson, no CRQ. Então, eu não pude abrir aquela palestra, mas um outro conselheiro da área ambiental foi lá e abriu a palestra. E esse nosso contato, essa pessoa que está sempre junto com a gente dessa empresa, que é a SEDAI, nesse caso, fez a palestra, uma palestra híbrida que a gente tem feito exatamente para atingir todos os lugares. Além do físico, a gente atinge todos os lugares. Então, a primeira resposta à sua pergunta a gente dá muita importância à comunicação com todas as partes interessadas e entende que a comunicação ela pode sair por vários porta-vozes.
Então, a gente fez isso de forma organizada e hoje a gente consegue, então, se expressar em mais numerosos, mais locais, de forma mais técnica. Muito bem. Em relação às instituições de ensino, a gente tem se aproximado cada vez mais. Faremos, e agora eu estou te falando isso em primeira mão, faremos uma reunião ainda no mês de novembro com os coordenadores de todos os cursos que registram profissionais no CRQ e formaremos uma comissão de coordenadores de curso. A ideia que a gente tem é que os coordenadores de curso sejam representantes do CRQ, façam representação do CRQ junto aos seus formandos. Quando a gente puder estar junto com eles para fazer as palestras, como ontem a gente estava na Semana da Química do IFRJ, do Campus Rio de Janeiro do IFRJ, ótimo. Se a gente não tiver braço, e é difícil a gente ter realmente para todas as instituições de ensino, a gente vai ter o coordenador próximo em reuniões periódicas e recebendo materiais, entendendo as nossas diretrizes para que isso seja desdobrado para as pessoas. Então, o CRQ hoje tem a instituição, a diretriz para a instituição ainda esse ano, de uma comissão de coordenadores de curso, que eu acho que vai fazer muito mais isso. O que a gente hoje já faz? A gente participa de formaturas dos profissionais, dos estudantes. A gente tem um programa de incentivo para o primeiro registro, então a gente faz o contato com os coordenadores de curso, pede a lista de formandos, já envia os registros provisórios, já dá ali as diretrizes para isso, além de ter aí, enfim, uma série de benefícios nesse sentido. A gente tem fomentado também, através de distribuição de brindes, mas também até fomentado com recursos, a gente tem no orçamento recursos, para apoiar, por exemplo, feiras acadêmicas, para apoiar congressos, e aí, obviamente, a gente tem como contrapartida a possibilidade de participar de uma mesa redonda, de uma abertura de um congresso. Então, nas instituições de ensino, a gente tem trabalhado muito dessa forma. Para finalizar, respondendo a sua pergunta do contato, as instituições de ensino podem fazer contato direto com o CRQ. Não sei se a melhor forma é deixar aqui o telefone do conselho, mas, enfim, a gente tem lá uma assessoria de comunicação, tem uma área de relações institucionais que faz essa relação com as instituições de ensino. Não sei qual é a melhor forma de deixar. Posso deixar o telefone do conselho. O telefone do conselho é 2524-2236. 2524-2236. A página do CRQ, a gente acho que não deve falar agora, mas é muito fácil. O CRQ da terceira região é uma organização. Pode falar, não tem problema não. Não tem problema, então é crq3.org.br. Tá? Então, nessa página tem todas as informações, inclusive sobre o contato das instituições de ensino, se ainda não estão em contato com a gente. Inclusive nós vamos colocar na descrição do vídeo as redes sociais do Conselho, até para facilitar esse processo de comunicação. Uma coisa que eu acho muito interessante a gente colocar é o seguinte: existem pessoas leigas, na sua grande maioria, que não entendem o que é o Conselho, o que é o sindicato e o que é uma associação. Isso se transformou numa pergunta padrão quando a gente recebe um conselho. E muitas vezes a pessoa está no último período e fala: não, eu já estou no sindicato, eu não vou procurar conselho. E a gente fala: você vai ficar no exercício irregular da profissão, e você vai tomar uma censura pública. Não é por aí. E a pessoa leva um tempo ainda para assimilar, porque infelizmente não é cultural. E é importante a gente sempre deixar isso claro e, claro, com certeza de alguém que é autoridade no assunto, como é o seu caso. Então, explica para a nossa audiência, por favor, a diferença entre conselhos, sindicatos e associações. Perfeito, César. Eu acho que é fundamental essa sua pergunta e eu espero conseguir esclarecer. Bom, primeiro, vamos falar então dos sindicatos, né? Os sindicatos profissionais são de adesão voluntária do trabalhador. O sindicato, ele é um órgão que vai lutar pelos direitos do trabalhador de determinado segmento, de determinada área. Então, aqueles trabalhadores que quiserem se associar, eles vão então se associar com aquele sindicato. O sindicato vai fazer as lutas pela categoria, pelo piso salarial, enfim, é uma luta de uma questão de relação trabalhista. Né? Exatamente.
A associação de classe, ela é uma associação que também tem uma adesão voluntária e que ela representa aqueles profissionais e faz eventos, muitas vezes representa cientificamente, muitas associações têm congressos científicos associados. Na área da química, a gente tem algumas associações, como a ABP, a ABQ, a Associação Brasileira de Química, a SBQ, a Associação Brasileira de Polímeros, a ABS, enfim, a gente tem uma série de associações. E aí a pessoa, dependendo do seu tipo de trabalho, do seu segmento, tem mais afeição por uma ou por outra associação e aí pode se associar. Mais uma vez, é uma reunião de profissionais que muitas vezes gera notas técnicas, gera discussão de conteúdos, mas é uma associação voluntária e está normalmente segmentada, uma mais científica, outra mais da área profissional, então elas são segmentadas. Outra mais da área de polímeros, falando mais uma vez de polímeros hoje, porque realmente é um dia importante do centenário da professora Heloísa. Então, as áreas em geral têm várias. Você vê a medicina, tem a associação da pessoa que é da área de oftalmologia, outro da área de dermatologia. Então, são associações segmentadas e de associação voluntária. É diferente dos conselhos profissionais. A primeira coisa, antes de falar do conselho profissional, é falar de profissão regulamentada. Há algumas profissões que, por entender que a sociedade vai ser mais bem protegida, se você tiver uma autarquia pública de olho no exercício daquela profissão, o conselho profissional os sistemas do Conselho Federal dos conselhos federais e dos conselhos regionais são então criados por lei. Acho que o exemplo que eu sempre dou e não posso fugir dele, desculpem, a questão do advogado. Né? Todos já ouviram falar da OAB e sabem que o advogado, para entrar no fórum para pegar um processo, ele precisa ter lá o registro dele na OAB. Então, o que aconteceu ali? Foi a instituição de ensino que conferiu a ele o direito de trabalhar? Não, naquele caso, a instituição de ensino deu a ele um dos documentos que eram necessários para compor o rol de documentos para que a identidade profissional que foi dada pelo Conselho Profissional fosse a ele entregue. Então, a OAB faz isso com os advogados e a OAB, no caso, tem até uma prova que os formados fazem, né, os egressos fazem. Medicina é uma outra coisa muito fácil de falar. A pessoa vai no médico e a receita tem lá o CRM do médico, né? Então, ele não pode receitar um medicamento se ele não tiver registrado no Conselho Profissional. E deveria ser assim? Claro que deveria. A sociedade tem que estar protegida e o Conselho Profissional faz fiscalização profissional para isso. Não foi diferente na área da química. Em 1956, a Lei 2800 criou o sistema CFQ, Conselho Federal de Química, e CRQs, Conselhos Regionais de Química. Hoje são 21 Conselhos Regionais de Química. O nosso foi o terceiro a ser criado, é o Conselho Regional de Química da Terceira Região, que representa os profissionais e empresas da área da química de todo o Estado. Essa Lei 2800, ela então obriga que empresas da área da química e profissionais formados na área da química se registrem, e aí só o registro é que faz com que aquele profissional esteja atuando de forma legal. O que faz os conselhos profissionais? O conselho profissional registra e fiscaliza profissionais e empresas. Então, a ideia toda atividade da área da química precisa ser realizada por profissionais competentes e regulares com o conselho profissional. É assim que a gente consegue entender que o shampoo que foi formulado não vai tirar o couro cabeludo de alguém, porque a gente entende, então, que aquela empresa está registrada, é fiscalizada rotineiramente e está ali com um responsável técnico registrado legalmente no conselho. Perfeito. Ficou muito claro. Para mim ficou muito claro e creio que, se alguém tiver alguma dúvida, não vão se furtar de fazer as perguntas pertinentes lá nas redes sociais. Uma questão também que eu vi, achei bem interessante, é um projeto que vocês desenvolveram buscando quebrar rótulos, né? Que é o projeto Química do Bem. Perfeito. Explica para a gente, por favor, como que é essa iniciativa. César, uma das coisas que muito me incomoda, e aí eu falo no presente, porque é uma coisa que a gente ainda não mudou e eu acho que é um projeto para início, e que, enfim, a gente espera que realmente surta efeito. Você deve concordar comigo que a sociedade, infelizmente, ficou muito acostumada a associar
a química, a palavra química, a alguma coisa que não é do bem. Então, muitas vezes a pessoa fala, não, não compra esse shampoo aí, não, compra esse outro aqui que não tem química. Como se alguma coisa fosse isenta de química. Como a gente estava falando um pouco antes da gente começar aqui, a química está em tudo. Né? A gente só está aqui agora respirando por um processo bioquímico. Tudo que a gente tem aqui tem química. Então, a química, não existe vida sem existir química. A outra situação há produtos químicos que podem fazer mal à saúde ou podem fazer mal ao meio ambiente. Há produtos, como há em várias situações, outras situações que podem fazer mal. Então, há produtos perigosos e exatamente por isso a gente precisa garantir que profissionais sejam competentes para manipular esse tipo de produto e que a química, como ciência, seja aprendida cada vez mais, porque é exatamente a química que traz, através dos seus produtos, soluções para, por exemplo, melhoria de produtividade na agricultura, melhoria de um tratamento de um efluente industrial. Tudo isso é a química que faz. Então, o CRQ, a gente trouxe na gestão, um dos grandes objetivos é exatamente fazer com que a sociedade entenda que a química existe e que ela faz bem, que muita coisa não existiria se a química não fosse bem elaborada. Até aqueles que a gente chama de venenos, por exemplo, do meio ambiente, que é o plástico, né? Durante meu mestrado, doutorado, eu publiquei muito, inclusive livros escritos relacionados ao problema do plástico em excesso em relação ao meio ambiente. Ainda assim, hoje a gente não vive sem plástico. A gente tem que fazer uso racional das coisas. A gente fala muito hoje de sustentabilidade, né? De andar para frente sem detonar tudo que fica para trás. E é exatamente o manuseio, a manipulação química de, por exemplo, polímeros, de macromoléculas, de moléculas de produtos químicos que fazem com que a gente faça isso. Então, a sociedade tem que entender que a química existe para fazer o bem. Que hoje, se na cozinha dela ou em qualquer local, ela olhar as coisas que são a base do trabalho ou da vida dela, ela vai ver que a química está ali presente. Na sua caneta, no seu bloco, nessa caneca que está aqui, no microfone. A química está em todos esses momentos. Imagine, então, se a gente não tivesse a química. O que a gente tem que entender a química tem que ter profissionais competentes por trás e a química tem que ser usada de forma coerente para não destruir tudo. E aí a gente já está falando muito mais do homem e dessa coisa, às vezes, que alguns empresários têm de produzir a qualquer custo e que eu digo a você, com toda franqueza e clareza, o Brasil evoluiu muito dos anos 70 até ali, enfim, final da década como chama? Da década passada, até final da década passada, no que tem a ver com as questões de tendências de entender a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável como adequado. Eu espero que a gente não retroceda, mas eu acho que o mundo não está deixando o Brasil retroceder. Então, nesse sentido, a química vai ser cada vez mais usada para que a gente tenha um mundo mais sustentável e melhor para todos. Perfeito. Uma outra questão também, o CRQ possui um centro de treinamento, né? E é um centro de treinamento bem eclético. Sim. Que passa por diversos segmentos que a química aborda. E então, eu gostaria também que você apresentasse para nós esse centro de treinamento, qual a finalidade e quais os tipos de treinamentos que ocorrem. É um orgulho para mim falar sobre isso, César, porque eu sempre trabalhei, como eu falei aqui um pouquinho de mim no início, eu sempre trabalhei com treinamento e com capacitação. E eu sempre vi como isso mudava a vida das pessoas. Né? Eu trabalho tanto na educação regular, como trabalhei durante muito tempo dando cursos in company, treinamentos abertos. E o que eu via? Eu via meus ex-alunos retornando e falando, olha, depois daquele curso eu consegui um emprego em tal lugar, eu fiz tal coisa, eu estava tanto tempo desempregado e aí consegui com aquela capacitação. Você está aqui fazendo um podcast exatamente sobre isso, você sabe. A empregabilidade ela tem vários alicerces. Sim. E um dos alicerces principais é a qualificação, é a requalificação.
A gente, às vezes, tem colegas de profissão que ficam 20 anos empregados e que, de alguma forma, aquela empresa acaba, ou o setor acaba, ou ele é demitido por algum outro momento, ou motivo, e ele fica meio desnorteado. Porque, às vezes, aquilo que ele aprendeu na faculdade ou na escola técnica 20 anos atrás ficou obsoleto. Se ele não se reciclou, muito provavelmente ele está pouco preparado para enfrentar o mercado de trabalho que ele agora tem que enfrentar. Então, o que a gente entende, e ontem eu falei muito sobre isso, quando a gente esteve lá na Semana da Química do IFRJ, é aquilo que as pessoas estão acabando de se formar e é o conhecimento extremamente recente, em um ano fica obsoleto. Sim. Então, na área da química, a gente sabe que tem algumas análises instrumentais, HPLC, por exemplo, que é uma cromatografia líquida de alta eficiência, que as coisas vão mudando, os recheios das colunas, os tipos de softwares de equipamentos. A pessoa, às vezes, está acostumada com aquilo, saiu da universidade com a informação super moderna. Mas se ela não se atualizar, aquilo em 2 anos fica obsoleto e ela já não consegue mais se recolocar. Então, como a recolocação e como a capacitação é base para a entrada no mercado de trabalho, o Conselho acha que, apesar de não ser sua função essencial, não é atribuição do Conselho, mas a gente entende que a gente pode ajudar e a gente não está saindo do nosso foco principal quando a gente tenta ajudar o profissional registrado no Conselho e os estudantes da área a se qualificar. Então, hoje o CRQ faz, desde a minha entrada no Conselho, há 1 ano e meio, tem um centro de capacitações que tem pelo menos 3 cursos ou palestras por mês. Então, a cada mês, a gente tem pelo menos 3 palestras de temas variados, gratuitos, em formato híbrido. A pessoa se inscreve pela internet, pode ir até o auditório do Conselho ou pode assistir. Tem um certificado que lhe é conferido pelo Conselho, gratuito, não paga nada, e a pessoa, de alguma forma, vê dos parceiros do Conselho, porque essas pessoas também não são pagas. A gente consegue, com as nossas relações profissionais, a gente tem as pessoas veem como está sendo útil para os demais, que eles querem participar. Então, hoje tem uma fila de voluntários profissionais da química das várias áreas, querendo fazer as palestras lá com a gente. Então, a gente agora acabou de lançar essa última revista que está em verde, e a gente já tem ali uma previsão de palestra até fevereiro. A gente vai lançar agora... Já pode mostrar, não tem problema, essa fica à aqui, vontade. Esse é o último número que acabou de sair, na verdade não chegou nem na minha casa ainda, ontem é que eu peguei, a gente está mandando, e nesse local aqui você vai ver que logo no início a gente já fala do calendário de capacitações. Olha aqui, ó, nessa primeira página, não sei se dá para ver, mas nessa primeira página a gente já tem o calendário de capacitações até fevereiro, até 26 de fevereiro. Então a gente faz esse norte, porque a gente está lançando aqui o modelo físico pelo menos a cada trimestre. Então a gente entende que até fevereiro, lá em janeiro a gente já vai estar lançando outra, de março até 4 meses para frente. Então aqui, por exemplo, tem desafios de transição energética, fraude em produtos lácteos, o papel do profissional da química na gestão ambiental, polipropileno, da produção à aplicação. Então, você vê, no polipropileno, quem fala é uma pessoa da Braskem. Então, eu tenho aqui a parte de desafios de transição energética com um dos professores que mais fala sobre isso. A parte de fraude em produtos lácteos, então a gente já está falando da parte de alimentos, né, que é o representante lá da Associação de Laticínios. Aí uma outra pessoa para falar, Vinícius de Oliveira, conselheiro do CRQ, para falar do papel do profissional da química na gestão ambiental. Ele trabalha em licenciamento ambiental na SMAC, na Secretaria de Meio Ambiente do município. Ontem, como eu falei a vocês, a gente teve a SEDAI lá, através do professor Robson, falando sobre água. A gente teve, num mês anterior, por exemplo, a perícia. Acho que você, inclusive, outro dia falou sobre isso. A gente teve a perita da Polícia Civil, a Claudiane, nossa colega de muito tempo, inclusive fizemos muito álcool em gel na época da pandemia, juntos lá, carregando barril para entregar para as comunidades. Claudiane é uma pessoa fantástica e trabalha com perícia, né? E a gente sabe que há muito interesse na química por conta de até séries, então a gente fez também sobre isso. E todo mês, esse é o objetivo nosso, e aí a gente faz todo mês, uma capacitação para responsáveis técnicos. Se a gente tiver em algum momento como falar sobre o responsável técnico, mas aí os fiscais do CRQ
fazem a capacitação para a gente garantir que aquele que é o nosso principal representante lá na empresa, que ele sabe qual é o seu papel, qual a sua função, quais as suas responsabilidades. Então, essa é uma capacitação que a gente faz aberta também e todo mês. Essa é regular. Apenas uma vírgula. Capacitação aberta somente para os profissionais do Não. CRQ ou para o público em geral? Público em geral. Maravilha. A gente direciona para os profissionais e estudantes da área da química, mas a gente não tem esse filtro, é para o público em geral. Mais uma vez, a gente entende como cliente, entre aspas, do CRQ a sociedade. Não só os Todos. profissionais, mas a sociedade como um todo. Então vamos supor que eu esteja estudando estética, por exemplo, Sim. ou edificações, posso participar? Pode participar, sem Maravilha, problema nenhum. maravilha. Ou estou em dúvida, não estou estudando nada, mas estou querendo tomar uma decisão. Estou nem em cima do muro, estou flutuando no muro, Isso. posso assistir que vai Pode ajudar. assistir, não precisa morar no Rio. Olha que coisa interessante. A gente tem hoje, não é isso, Floriano? A gente tem hoje pessoas participando das nossas lives do Brasil inteiro, cada vez mais. Às Maravilha. vezes de fora. Então, as pessoas viram realmente nesse fórum e da forma que a gente transmite a possibilidade de se capacitar nessas formas. E é aquilo, né? É informação de confiança. A gente hoje está na rede e não sabe direito de onde traz a informação e qual a informação que você pode, especialmente na área de ciências, né? Qual a informação que você pode confiar. Se aquele carinha que apareceu falando lá e dizendo que é alguma coisa, se aquele a gente pode confiar ou não. Então, o CRQ quer ser esse canal de comunicação, sim, mas um canal de comunicação com informações técnicas. Nessa revista aqui, por exemplo, eu estava falando com eles agora, né, sobre a matéria, não sei se você viu a matéria do álcool no pão de forma, feita pela Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas. Então, você vê uma coisa que qualquer isso é interesse de todo mundo. Hoje eu comi um pão de forma. Então, todo mundo tem alguma dúvida a esse respeito. Então, por isso a gente diz que a gente quer trazer e derramar na sociedade informações de confiança provenientes do CRQ. Maravilha. Mas, dando seguimento, pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre muita coisa, não tenha dúvida disso. Agora, algumas questões em relação ao conselho especificamente, que eu acho muito importante que a gente coloque, né? Para uma pessoa leiga, né, que é a grande maioria da população, fica aquela questão. Apesar de a gente já saber que para os profissionais o conselho é uma adesão obrigatória, é importante que isso seja colocado e seja muito claro, como que o Conselho de Química, por exemplo, protege a sociedade? Protege de quê? As pessoas ficam com essa dúvida. Então, explica para a gente, por favor, como que o Conselho Regional de Química protege a sociedade. César, você lembra agora, há muito pouco tempo, que a gente teve uma crise, mais uma crise na SEDAI, na estação Imunana Laranjal, com uma poluição com tolueno? Não sei se você lembra disso. Teve Geosmina, teve o Geosmina foi completo. antes. E agora, recente também, a gente tem ouvido muito falar sobre a poluição atmosférica na região de Santa Cruz, por conta de uma indústria que lá existe. Todas essas situações, e aí eu poderia te dar vários exemplos, são impactos à sociedade como um todo. Um alimento contaminado, e uma das capacitações que eu te falei tem a ver com fraude em produto lácteo, por exemplo, uma cerveja, e a gente viu isso, um caso emblemático recente lá em Minas, da Baker, né? Então, algumas são diversas são as possibilidades da sociedade ser impactado quando um produto ou uma situação química é mal gerenciada. Então, é exatamente aí que o Conselho protege. No caso da SEDAI que eu estou te falando, a gente tem aí, talvez um dia, quando você quiser, a gente pode falar especificamente dessa situação. A água é um bem fundamental, né? Que a gente tem que tratar direito e que aquele produto que nos é entregue tem que ser entregue com qualidade. E tem uma série de variáveis associadas a isso. Uma das variáveis é o método de tratamento e as análises que são feitas antes da distribuição da água para consumo, da água potável para consumo. Em teoria, lá na estação, eu teria que tomar uma água e aquela água tem que estar ok. E depois, na hora que eu tenho todo o processo de bombeamento para chegar na sua casa, em teoria, aquela água tem que chegar potável. O que acontece é que a gente avalia, por exemplo, nas estações de tratamento, e aí eu não falo só do Rio de Janeiro, nas estações de tratamento do Brasil, há uma teoria para a montagem da estação que eu, particularmente, como profissional da química, profissional de meio ambiente, questiono muito. E o pior,
Esse questionamento é um questionamento que a gente tem tentado levar ao Ministério da Saúde, porque há portarias que regulamentam esse tipo de controle que é feito hoje, que é um controle extremamente frágil. Então, a contaminação do tolueno, voltando a esse caso, foi uma contaminação que se descobriu num determinado momento por uma situação pontual, observação de uma pessoa, de uma mudança no início lá na captação, e aí foi se analisar, e aí depois de um tempo entendeu qual era o problema, e aí mandaram fechar a captação e trataram o problema. Quanto tempo antes o tolueno circulou e foi distribuído para a população? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque as análises desse tipo de produto, assim como várias outras substâncias, só é feita pela portaria do Ministério da Saúde 6 em 6 meses. Mesmo grandes companhias, como é o caso da SEDAI, tendo condição de colocar um laboratório e fazer análises mais frequentes, como agora estão fazendo, até por uma pressão do Conselho, mas eles não fazem. E não fazem e estão atendendo a legislação. Então, o que eu quero dizer a vocês é que, por exemplo, no tratamento de água, o tratamento de água ele é montado com base numa matriz. A gente imagina que aquele corpo hídrico vai ser sempre um corpo hídrico padrão, e aí eu faço um tratamento para aquela água padrão daquele corpo hídrico. Só que você sabe, César, que um caminhão de combustível pode virar numa ponte, a montante do corpo hídrico, cair no corpo hídrico e a população está tomando aquele produto ali, ou os derivados daquele produto. Por quê? Porque muitas vezes a captação, as análises não vão captar, não estão sendo feitas naquele momento. O tratamento que é feito não é capaz, para muitos tipos de produto, são recalcitrantes a esses tipos de tratamento e vão ser distribuídos. Mais do que isso, você tem a montante, mesmo licenciadas, várias empresas ou vários processos agrícolas, que até parecem ter sido a fonte dessa questão do tolueno especificamente. Essas empresas que têm seus tratamentos, e vamos respeitar que, em teoria, estão licenciados e são feitos de forma adequada, mas imagina que um deles deu problema e aí vazou. Em outros casos, vamos imaginar que houve ali um despejo clandestino de algum caminhão que chegou ali e fez isso. Então, como é que o Conselho age? Hoje o Conselho faz a fiscalização nas empresas, tentando entender como é que está a operação e se há profissionais da química devidamente habilitados e regulares, e se o responsável técnico está fazendo aquilo que o seu juramento diz que ele tem que fazer, as suas responsabilidades dizem que é supervisionar todo o processo e garantir que aquele processo está sendo feito de forma eficaz. Então, por esse exemplo da água, eu tentei te exemplificar como o Conselho atua. A SEDAI, hoje, até por a gente ter falado na mídia, na televisão, sobre esse caso, as companhias vêm procurar e hoje a gente faz força-tarefa tentando contribuir tecnicamente com as soluções dessas empresas, porque não é consultoria para a empresa, é proteção da sociedade. Sim. É interessante falar sobre isso porque muitas vezes o problema não está ali, mas de alguma forma o perímetro não é, assim, nenhuma empresa é onipresente e pode ter havido algum problema nas mediações, no perímetro realmente é complexo. Perfeito. E você tocou num ponto bem interessante, a questão dos profissionais habilitados para poder exercer aquela atividade, né? E nesse ponto aqui eu preciso te convidar para a gente entrar numa zona cinzenta. O que acontece? Existe a questão do exercício irregular da profissão. Infelizmente, a gente sabe que isso existe. E pode ser por má fé ou por uma desatenção, né? E a gente precisa deixar muito claro ao nosso público que não é apenas você ter um diploma de alguma área que seja embarcada pela química, mas é necessário que a pessoa se mantenha devidamente regular junto ao conselho, porque é aquela história, vamos supor que eu esteja prestando um serviço para você. Se o serviço não ficar bom, eu desapareço e fica tudo por isso mesmo. Uma vez que eu tenho registro no conselho, você pode buscar aquele profissional através do conselho se ele agir de má fé. Perfeito, exatamente. Então, se a pessoa não está devidamente regularizada junto ao conselho, isso fica muito ruim. Fica impossível de se estabelecer qualquer relação de confiança. Então, eu gostaria que você nos esclarecesse o que vem a ser a questão do exercício irregular da profissão e quais as consequências, tanto para o profissional como para a sociedade. Perfeito. Então,
O exercício regular da profissão é aquele que você faz numa profissão regulamentada depois que você tem o registro e que está exercendo atividades que o seu título, a sua categoria profissional te conferiu. Então, como a gente falou aqui, a química, a gente fala da área da química, mas na verdade a gente está falando aqui de área de alimentos, de farmácia, Sim. de biotecnologia, de meio ambiente, tudo isso e muitas outras que a gente pode falar aqui são áreas ligadas à química que a gente registra no sistema CFQ-CRQs. Uma vez que você é registrado, a você é conferida algumas atribuições profissionais. Então, dentro daquelas atribuições, dependendo da sua categoria profissional, você pode, então, exercer aquela atividade estando registrado no conselho. Em alguns casos, a empresa precisa de um responsável técnico e muitas vezes ela pode indicar aquele profissional como responsável técnico por aquela atividade. Uma vez que isso acontece, ela indica ao conselho, o conselho avalia a carga horária, né, a quantidade de tempo que aquele profissional tem para dedicar àquela empresa, a formação daquele profissional e experiência, e concede ou não concede a responsabilidade técnica. Uma vez que aquele responsável técnico assumiu aquela responsabilidade, ele tem que entender que 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele é responsável por aquela atividade. Não importa que ele trabalhe na empresa 20 horas, mas ele é responsável o tempo todo por aquela atividade. Isso é importante por quê? Porque você muitas vezes está produzindo um produto alimentício, alguma coisa que é importante, que vai impactar na sociedade, que aquela pessoa está, então, garantindo aquilo. Estar registrado no conselho e ser regular significa que o conselho vai fazer verificações periódicas, vai fazer fiscalizações e a gente sabe a quem a gente tem que procurar e quem a gente tem que fiscalizar. Então, essa é a questão do exercício regular da profissão. A pessoa que não está atendendo isso está, então, em exercício irregular e tem algumas sanções. Há um código de ética, há uma resolução normativa do Conselho Federal que fala de processo disciplinar. A pessoa pode ser suspensa do exercício profissional por um mês, por um ano, ou até perder a possibilidade de atuar naquela área. Então, há aí várias consequências que podem acontecer com um profissional. Perfeito. E no caso, uma questão também que eu acho muito interessante, né? Toda empresa ela tem que ter um responsável técnico Sim, um ou por mais. ela. Aham. Sim. Geralmente quando a gente vê assim, nas embalagens dos produtos, né? Poucas Isso. pessoas têm esse hábito, a não ser aqueles que têm assim, geralmente mais uma certa preocupação em relação a isso. Dá uma olhada lá que sabe que tem um responsável técnico por aquela empresa, até empresa de laticínio. As pessoas muitas vezes não têm essa visão, Perfeito. mas até uma escova dental tem ali um responsável técnico. Sim. E é interessante que você nos esclareça o que vem a ser o responsável técnico por uma empresa. Perfeito. Eu só vou te pedir, César, para aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, falar para o seu público de uma iniciativa que a gente tem hoje, que tem a ver exatamente com isso que você falou. O que a gente está montando no Conselho é uma espécie de fiscais da população. O que significa isso? A ideia é que a gente cada vez mais estimule a população a fazer isso, a ver lá quem é o cara que está na embalagem, qual é o número do CRQ dele, e vá no nosso site e veja se ele está regular, se ele está inscrito e de quais empresas ele é responsável técnico. Eu acho que por isso, assim como o CA, por exemplo, de um EPI, de um equipamento de proteção, em que você pode ver na mesma hora se está válido ou não está válido, você pode ver, então, se aquele profissional é realmente responsável por aquela empresa, se está habilitado, se está regular. Então, isso é um programa que a gente está lançando. Estamos fazendo algumas adequações em sistemas eletrônicos para isso, para que a sociedade possa fazer esse tipo de consulta e acessar o conselho e, inclusive, clicar em denúncia ali e fazer denúncia para a nossa ouvidoria quando não for o caso. O que é o responsável técnico? Então, o profissional da química, como eu te falei, ele tem várias atribuições. E uma empresa, dependendo do tipo da empresa e do porte da empresa, aquela empresa tem que ter um ou mais responsáveis técnicos. Dependendo da complexidade, periculosidade do tipo de atividade e do porte da empresa, a categoria profissional pode ser diferente. Então, pode ser que para uma determinada empresa eu só possa ter engenheiros químicos como responsáveis técnicos.
Em outro tipo de empresa, eu posso ter, por exemplo, a necessidade de 13 das 16 atribuições do profissional da química, que quem tem é o químico industrial, ou o bacharel em química com atribuição, ou um tecnólogo, por exemplo, em processos químicos ou em gestão Processo ambiental, cervejeiro também tem. processo cervejeiro. Então, você tem vários tipos de profissionais, e aí, dependendo da categoria profissional, ele pode, então, ser um ou o responsável técnico por aquela empresa. Aquele cara quem é? Aquele cara é um profissional da química, vamos chamar assim, certificado pelo conselho profissional, dizendo à população como um todo e aos empresários que esse cara aqui, empresário, ele tem condição de supervisionar as atividades da sua empresa para que elas sejam feitas conforme o objetivo dele, protegendo a sociedade. E, ao mesmo tempo, o conselho fala para a sociedade, cobrem e vejam que é esse aqui. Ele tem qualificação para isso, o produto, em teoria, está seguro para isso. Então, esse é o responsável técnico. E o responsável técnico tem que entender essa responsabilidade dele. Ele, na verdade, é o vetor da fiscalização do CRQ. O CRQ tem fiscais de campo, só que não tem fiscais de campo para todo dia estar em todas as empresas Ninguém registradas. teria, né? Ninguém teria. Então, o responsável técnico é como se fosse a comunicação. O nosso fiscal vai lá no responsável técnico e tenta ver, e aí, como é que estão as coisas aqui? O que você tem feito aqui? O responsável técnico é aquele que recebe a fiscalização do conselho, inclusive. Então, ele é o ponto focal, vamos chamar assim, da fiscalização. Ele é lá a base, o tentáculo do sistema CFQ-CRQ. Ele, de alguma forma, presta serviço indiretamente para o conselho e para a sociedade. Perfeito. É mais uma questão que eu acho que é muito relevante a gente colocar, que também dentro da zona cinzenta, né, a gente observa que há, de certa forma, uma bagunça no mercado educacional por conta de algumas instituições que praticam venda de diplomas, de certificados, e isso aí é uma catástrofe que infelizmente existe, né? Existe uma desvalorização da educação muito forte. Infelizmente, a gente sabe que isso ocorre, não é pouco, e já aconteceram denúncias diversas na mídia, e a gente sabe que os conselhos têm um certo papel para inibir esse tipo de prática. Então, quais são as ações que o conselho toma quando percebe que está lidando com algo desse tipo? Infelizmente, esse é um tema triste, né? A gente estava falando de tanta coisa que é positiva, mas infelizmente o Brasil ainda tem, não é só o Brasil, mas o Brasil ainda tem muito algumas coisas que a gente tem que recriminar. E essa situação realmente parece frequente. A gente tem que diferenciar aí as atribuições. A atribuição de fiscalizar a instituição de ensino tem relação com o Ministério da Educação, as secretarias de educação, os órgãos efetivamente ligados ao ensino. Sim. Muitas vezes, um curso ele recebe a autorização Do da ente área de público. educação, do ente público da área de educação, mesmo, às vezes, não tendo infraestrutura e condições para aquilo. E aí a instituição de ensino chega ao conselho profissional para registrar seu curso com toda a documentação daquele ente. São muitos os cursos, então o Conselho Federal, que é quem faz isso, não são os regionais, é bom deixar claro, César, que não é o regional, é o Conselho Federal de Química que faz o registro dos cursos. O Conselho Federal de Química, muitas vezes, não consegue ir naquele momento do registro, com toda a documentação que já foi recebida, o PPC do curso, a autorização que foi dada pela instituição. Então, em teoria, ele registra aquele curso. Quando o Conselho Federal de Química registra aquele curso, ele dá autorização aos conselhos regionais para registrarem as pessoas egressas daquele curso. O que a gente tem feito? A gente tem agido de forma proativa, fazendo visitas às instituições. Então, a gente tem selecionado instituições e cada vez mais com essa aproximação que a gente falou num outro tópico. A gente tem ido às instituições de ensino e quando a gente identifica que, tem uma instituição de ensino aqui que só fez uma cozinha e chamou de laboratório e não tem as outras coisas, está formando esse tipo de coisa. E aí a gente agora tem o quê? A indicação e a gente faz as denúncias aos órgãos devidos para fazer aquele tipo de situação. A gente, nesse momento, tem uma situação que está acontecendo em relação a isso. A gente recebeu uma denúncia, inclusive de um ex-aluno meu, de um curso específico,
que não dava algumas atribuições, ele correu no mercado e viu que tinha uma instituição que conferia aquele diploma para ele. Rapidamente ele teve o diploma. Aí eu perguntei para ele, mas como tão rápido? Assim, não, porque era EAD e tal, não sei o que, mas muito rápido, né? E aí depois a gente está tentando investigar para avaliar realmente. E aí a gente está fazendo isso primeiro de forma anônima, para depois a gente fazer uma visita presencial. E aí a gente tentar, tendo realmente evidência, tentar fazer as denúncias aos órgãos competentes. Infelizmente, nesse ponto, o Conselho de Classe é mais uma vítima sem ter muito o que fazer. A gente efetivamente, por força de lei, a gente acaba dando uma identidade profissional para aquele que talvez tenha tido um curso muito fraco, mas foi um curso fraco que foi registrado, regularizado pelas instituições do órgão público ligado ao ensino. Entendi. Bom, de fato, né, aquilo, quando nenhum conselho em si é onipresente. No entanto, né, cada um busca da melhor maneira exercer as suas funções. E a área de química é gigantesca, né? Da mesma forma que a gente comentou lá atrás sobre medicina, né? O sujeito pode ser pediatra, pode ser neuropediatra, pode ser neurologista, enfim, existem diversas carreiras dentro da medicina e a área da química não fica atrás. Eu, assim, numa listagem assim inocente, eu consegui listar pelo menos umas 30 carreiras. Então, você poderia citar para nós aqui algumas carreiras que contemplam a área de química? Claro, primeiro dizer que o nosso conselho ele registra profissionais de nível médio e de nível superior, né? E a gente tem muitos de nível médio, por exemplo, além do técnico em química, a gente tem o técnico em petróleo e gás, o técnico em farmácia, o técnico em alimentos, o técnico em meio ambiente, o técnico em biotecnologia, que mais? O técnico na área de metal mecânica. E aí a gente tem, no nível superior, além daquelas que a gente sabe, né, o engenheiro químico, o químico industrial, o bacharel em química, você tem os tecnólogos hoje, que são profissionais de nível superior, das mais variadas áreas, tecnólogo em gestão ambiental, tecnólogo em processos químicos, tecnólogo na área de laticínios, enfim, tem uma gama de profissões. Vinicultura, cervejaria. Então, a gente tem uma gama de profissões que ali são representadas. A gente chegou até a te mandar essa lista, porque é uma lista realmente muito, muito grande de profissões. E as profissões hoje, elas estão muito especializadas. Então, hoje você tem técnicos bem específicos em enologia, por exemplo. Você tem uma coisa bem específica ali. Porque são várias as áreas, é aquilo que a gente estava falando, né? Então, quer dizer, a química tem desde a área de tintas, passando pela área de, sei lá, aditivos, lubrificantes, medicamentos, que mais? Toda a parte de meio ambiente, por exemplo, serviços de prestação de serviço, a gente fala de pragas e vetores, por exemplo. Até né? um brinquedo é resinado, né? Brinquedo, toda a área de plásticos, né? Polímero de geral. polímeros em geral. Então, tanto polímeros que são soprados, como injetados, como tubos de construção. Então, tudo isso é área da química e tudo isso tem profissões específicas ali, especialidades específicas que fazem parte desse rol da área da química. E quando a gente fala em química, às vezes a pessoa sempre pensa em laboratório. Eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que há vários tipos de atuação do profissional da química que independem de laboratório. Pressupõem conhecimento de química, mas independem de laboratório. E você, que é um profissional como eu, que conhece a área ambiental, a área ambiental é um exemplo disso. A gente diz que a área ambiental é multidisciplinar, mas eu afirmo que, se não é a mais, está entre as 2, 3 áreas mais importantes que compõem disciplinas da área ambiental, a área da química. As soluções ambientais perpassam pela área da química. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de licenciamento ambiental, ou de um plano de gestão de resíduos, ou de um projeto de uma estação de tratamento, você fala de conhecimentos químicos. Não necessariamente aquele químico que vai para o laboratório, mas é o conhecimento de técnicas de gestão, por exemplo, de resíduos, que são
inerentes ao profissional da química. Então, acho que é legal mostrar isso, né? Que química não é só o laboratório. Quando a gente fala de química, não está falando só da manuseio direto de produto químico, mas de todo um contexto que envolve também questões administrativas e questões de gestão. Eu estava te falando outro dia sobre isso, né? Muito da minha área profissional é a implantação de conceitos de gestão empresarial, gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão de saúde e segurança, que hoje são conceitos aplicados em muitas das indústrias químicas e que tem muito conhecimento químico associado, né? Você deve conhecer a gestão da qualidade em laboratório, a 17025, que é uma norma de controle de qualidade, de gestão da qualidade em laboratório de ensaio e calibração, que é essencialmente conhecimento químico para que a gente possa ter diversos daqueles parâmetros acreditados pelo Inmetro. Então, são muitas as áreas da área da química. Inclusive, aí, lembrei uma área da área da química que eu acho que é muito importante, que é toda essa área ligada à metrologia química, né? Então, toda uma questão de medições e tal, que também são químicas. Até revestimento de tanque de pressão, tudo isso. Tudo isso. E eu até comento muito com os alunos, do técnico até a pós-graduação, essa coisa do rótulo do laboratório, isso é coisa do passado, porque o laboratório só analisa aquilo que é coletado em campo. Então, se você não tiver o profissional em campo, como é que você vai abastecer o laboratório? É verdade. Não existe. Verdade. Um depende do outro. É verdade. E tem novidade aí pra gente? Não, é só porque eu pedi aqui para imprimir, essa questão, a área da química é tão ampla, né? Que aí eu pedi aqui para imprimir algumas coisas para eu poder ter exemplos exatamente para o seu público, né? De várias áreas aí. E aí aqui me listaram uma série de setor de alimentos, por exemplo, desde chocolates, óleos, farinhas, sorvete, a parte de bebidas. E aí depois, até se você quiser, acho que vale a pena a gente falar um pouco de cerveja, por exemplo, cerveja artesanal, que é uma coisa que hoje tem se propagado muito. Tá na moda. E às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender um pouco sobre isso, né? E aí outras coisas, prestação de serviços em geral, como, por exemplo, relacionados à limpeza e conservação, serviços analíticos em geral. A química tem muito essa questão da prestação de serviço, né? Então, um tema, né, que eu sei que você gosta muito, que é o tema de empreendedorismo. Hoje a gente tem muitos profissionais da química empreendedores. Você comentou a questão da cerveja artesanal, mas há décadas a gente já tem problema aí do vovô tendo que ir na delegacia explicar quem é que faz o controle de qualidade do queijo que ele produz lá em Minas. E às vezes ele vive de vender aquele queijo, mas não pode vender. Enfim, a questão é complexa. E muita gente não tem noção do que acontece nos rincões do Brasil. Às vezes nem tão rincão. Daqui para Carangola são 6 horas de viagem e o que não falta lá é a gente produzindo queijo. É realmente assim uma área muito grande, muito vital para a sociedade. A gente vai falar sobre empreendedorismo também, por um dos motivos pelo qual eu pedi para você listar essas áreas, porque os alunos hoje em dia entram no meio acadêmico, mas é aquela coisa, daqui a pouco vai ter alguém dizendo em alguma rede social que não se formou, ou que viu que era muito difícil, ou que não conseguiu estágio, só que isso acontece em qualquer área. Sim. Isso depende de muita coisa, até da base que você tem, saber ler e escrever, que muita gente hoje chega na graduação sem saber o básico, as pessoas às vezes não têm sucesso, não conseguem nem engatinhar no ambiente e rotulam a área como um todo. E aí você tem um cara que teria condições de fazer acontecer na vida dele, mas ele ouve aquilo, não sabe quem é. Eu sempre comento com os alunos, parem de ouvir pessoas que vocês não conhecem. Tenham a própria experiência. Bebam na fonte. Segue a rede do conselho no qual você se inscreveu, não importa qual seja. Se você está inscrito para fazer, não importa, o tecnólogo em gestão pública, siga as redes sociais do CRA, vai fazer construção de edifício, siga o CREA. É assim que funciona. Beber na fonte, sem boataria, sem grupinho de zap. É isso aí. Esses grupos são úteis? Sim, são úteis. Mas para a sua finalidade específica. Não para questões técnicas. Perfeito. Questões técnicas com os técnicos. Perfeito. Não é assim que funciona? Perfeito. Eu costumo dizer para os meus alunos que, enfim, a juventude, ela nasceu já com o celular na mão, né? Sim. Então, às vezes, em alguns momentos, eu acho que esse momento da escolha para o nível superior, aquele momento ali no final do ensino médio, para a maioria das pessoas, para mim foi um pouquinho antes, por causa do curso técnico que eu te falei, mas pelo menos esse momento do final do ensino médio para a graduação é um momento em que eles tinham que tirar
5 minutos, 10 minutos por dia desse tempo de tela que eles têm para tentar buscar na fonte, como você falou, Sim. informações. Olha como isso pode impactar toda a vida da pessoa. Mas É o ponto de inflexão. Eu vou te falar uma coisa, Harley, até informal, né? E isso é uma realidade. Antigamente, eu estou falando de década de 80 e 90, certamente você observou isso. Uma pessoa chegava para você falando, pô, Harley, que bacana, você vai fazer contabilidade? Eu sou contador. Bacana. Poderia ser qualquer área. Olha, eu tenho, inclusive, um livro muito bom, conheço um site maneiro, você pode, década de 90, né? Tem um site bacana que você vai conseguir muito material. Precisando, estou à disposição. Hoje, a gente está vivendo uma cultura de que, pô, cara, eu te odeio, você é meu concorrente. Infelizmente, as pessoas elas têm medo do estudante, porque sabe que amanhã aquele estudante vai estar competindo com ela. A gente perdeu o que a gente tinha de melhor na sociedade, a gente vem perdendo isso muito rápido, em algumas áreas eu acho que nem existe mais, que é aquela coisa assim da receptividade à nova geração de profissionais. Hoje as pessoas se olham muito como concorrentes. E nos grupos de Zap, a gente sempre fala dos grupos de Zap, tudo tem dois lados na vida. A gente pode utilizar a química para salvar, como também para o que não deve. Claro. Da mesma forma é a comunicação. Num grupo, você tem que chegar no grupo e procurar levantar a pessoa. Pode ser o último tiro que ela está dando na vida. Se você joga uma pessoa para baixo, a pessoa pode não buscar mais nada. Então é interessante a gente poder buscar aquilo que é de melhor. Só que existe aquela questão da concorrência entre pessoas e muitas vezes um atira contra o outro, né? Por isso que é tão importante o empreendedorismo. Então eu queria ouvir de você como que você aconselharia hoje uma pessoa a empreender dentro da área da química. Qual a sua visão sobre isso? César, você me permite só comentar o finalzinho da sua fala anterior, antes Claro. de entrar em empreendedorismo, quando você falou sobre a questão de uma pessoa, na verdade, ver o outro como adversário e não como parceiro. Ontem a gente estava fazendo uma mesa redonda sobre mercado de trabalho e como é que foi a mesa redonda? Só para que o seu público saiba e você saiba. Como é que eu pensei a mesa? A gente vai mostrar a gama de atividades possíveis na área da química, mas a gente vai levar lá experiências de vida. Então, junto comigo, um monte, tinham 8 pessoas no total, pessoas da área da química de áreas completamente diferentes, que falaram sobre sua trajetória. E depois a gente se colocou a pergunta, foi um negócio muito legal que a gente fez ontem. E uma das coisas que foi praticamente unânime entre essas histórias de vida, foi feito um U, e essas pessoas foram uma a uma se apresentando e contando sua história de vida. O que foi unânime foi que a empregabilidade, assim como está associada, e a gente falou há pouco, a qualificação e requalificação continuada, a empregabilidade também está associada a relações, a estabelecimento de elos profissionais. Então, o que a gente estava falando desde o seu primeiro estágio, desde a sua primeira relação com professores de último período que podem estar no mercado, até o seu primeiro emprego, segundo e a vida profissional, entendam que a área é toda interligada e que aquilo ali você tem que fazer para usar como trampolim para a sua recolocação. Uma das histórias que a gente viu, que foi inclusive, posso citar, não tem problema nenhum, a história de uma conselheira do CRQ, que é a Jaqueline. A Jaqueline Figueiredo, ela estava lá com a gente e falou que muitas dos problemas que ela teve na vida de saída de uma empresa, a empresa fechou e tal, quem indicava ela para outra era colegas de empresas anteriores. E ela teve várias situações como essa e sempre, nunca deixou as suas relações profissionais. Pelo contrário, a empregabilidade dela é sempre muito alta porque ela tem grandes contatos. Então, você vê, ao invés de você ver o outro como concorrente, está querendo não compartilhar uma informação porque você está criando o concorrente, veja como parceiro Claro. de vida. Vamos nos ajudar. Então, é só isso que eu queria comentar um pouco contigo. Eu acho importante que as pessoas tenham esse tipo de visão. Em relação a empreendedorismo. A área da química ela tem a possibilidade, que algumas outras áreas têm talvez menos, de que você seja empregado de uma grande empresa, e aí tudo é perfil. Você pode fazer concursos para várias áreas que têm a ver com a área da química, mas você tem um grande campo para empreendedorismo. A gente tem registrado no Conselho milhares de pequenas empresas de saneantes,
sanitários. Então, o cara que faz a empresa para fazer o detergente, para fazer o desinfetante. Empresa de cosméticos. Então, você tem aí produção, às vezes, pequenas produções de sabonete, de sabão em pó, de cremes, de creme dérmico, que também, muitas vezes, pequeno porte. Você tem, na área de alimentos, empresas de alimentos e bebidas, muitas de pequeno porte, feitas por profissionais que viram ali uma oportunidade. A história da cervejaria que a gente está falando é isso. Muitos dos profissionais, eu tenho vários amigos que resolveram empreender. Né? Tem o boom da cerveja artesanal, eles resolveram empreender. Usaram seus conhecimentos químicos e bioquímicos para fazer ali a sua produção. E aí você tem isso em várias outras áreas. Pragas e vetores, por exemplo, é uma área que tem muito também. Prestação de serviço de consultoria, na área que eu muito trabalhei, várias são as empresas, várias são as pessoas que viraram consultores independentes, auditores independentes e começaram a prestar serviço para melhoria de processos, por exemplo, na indústria química. Então, eu poderia te dar aqui diversos exemplos, mas esses são alguns dos vários campos de trabalho para empresas de pequeno porte. A área ambiental hoje dá ao profissional da química muito essa possibilidade também. Consultorias para licenciamento, para elaboração de estudos de impacto ambiental. Então, você tem ali... Ontem, por exemplo, eu ouvi, né, tem uma dessas histórias, um colega nosso, Dalton, ele é piloto de drone, para mapear áreas degradadas para fazer reflorestamento. Então, até isso, hoje você tem a robótica usada dentro da área da química por um profissional da química ligado ao meio ambiente e é um microempreendedor. Então, são várias as oportunidades. Perfeito. E, além disso, a gente sabe que também está acontecendo hoje o boom da perícia, né? Também, A nossa sociedade é muito conflituosa, então muitas coisas acabam indo parar no judiciário. O juiz não tem como obter conhecimento de todas as áreas, então ele precisa, muitas vezes, nomear um perito, que é quem vai dizer se o processo é aquele, se a legislação é aquela, atestar a qualidade, enfim, uma série de demandas, né? Uhum. E fala pra gente um pouco, por favor, sobre essa questão da perícia, como que o Conselho trabalha com isso, como que vocês enxergam. E uma coisa também bem interessante, como que vocês veem esse campo de perícia para os próximos anos? Perfeito. Bom, eu posso dividir aqui pelo menos em dois campos, que é a perícia criminal e a perícia judicial técnica, né? Então, a perícia criminal é aquilo que eu te falei, até citei a nossa colega Claudiane da Polícia Civil. Hoje você tem na perícia criminal, ligada às polícias investigativas, a atuação do profissional da química nas análises, nas investigações de casos e tal. Então, essa está muito associada ao CSI, enfim, essas séries de investigação, e hoje, cada vez mais, isso vem sendo melhorado. Então, as técnicas vão acontecendo e melhorando. Tanto técnicas relacionadas a questões ligadas a crimes em geral, falsificações, por exemplo. Olha que coisa, né? Eu estava citando a questão de fazer socialmente álcool em gel. Naquela mesma época, não sei se você se lembra, grandes depósitos foram fechados pela Polícia Civil de álcool em gel falsificado. Você vê, até na Covid, até numa situação, né, que a sociedade toda estava sofrendo, tinham lá as pessoas espertas, os oportunistas. Então, tem esse lado da perícia criminal e até da perícia investigativa ligada, por exemplo, à questão de entorpecentes, enfim. E tem a perícia judicial genérica. Então, muitas vezes, como você falou, o juiz, por não ter conhecimento técnico de uma determinada causa, ele precisa de uma opinião técnica, e essa opinião técnica, são indicados, então, peritos para isso. Muitas vezes os juízes recorrem formalmente ao conselho profissional. E toda vez que isso acontece, a gente está, então, criando lá, já tem um banco, está melhorando esse banco de peritos. Então, a pessoa que se julga especialista numa determinada área, ela manda lá para o conselho e a gente vai criar, está melhorando, então, esse banco de peritos. O conselho não pode indicar uma pessoa, mas o conselho pode indicar uma lista para que o juiz, dali,
depreenda ou escolha aquele profissional que ele julgar mais interessante ali. Então, eu preciso de alguém que seja perito em laticínios. Então, a gente vai ter lá o banco de laticínios e vai fornecer para que o juiz escolha dessa forma. É uma área interessante, tem cursos específicos sobre perícia, tanto perícia em áreas específicas, a perícia ambiental, por exemplo. Nosso centro de capacitações teve lá um membro da Câmara Técnica de Meio Ambiente dando uma palestra, Rafael Caldeira, sobre perícia ambiental, é a área de especialização dele. Então, a perícia ambiental é uma possibilidade e a perícia técnica como um todo. Você saber fazer quesitos, responder a quesitos, isso tudo é também área que a pessoa pode se informar, porque não adianta ela só ter contato e saber tecnicamente de uma área. Ela precisa saber como se colocar dentro de um processo judicial. Maravilha. Uma coisa também que eu achei bem relevante, né? Se a gente for entender dessa forma, a gente pode dizer que o CRQ hoje ele tem um banco de profissionais que vai desde a questão do responsável técnico até a questão da perícia, passando por diversas áreas. Então, hoje o Conselho ele está segmentando os profissionais que estão dentro do seu rol, né, para poder atender a sociedade de acordo com a demanda que chega. É bem organizado, na realidade, né, voltado realmente para atender demandas sociais. Perfeito. Muito bom. Uma outra coisa também, isso eu já vejo até como um benefício que o Conselho oferece aos profissionais e à sociedade, né? Você conseguiria citar para nós alguns outros benefícios aí que o Conselho oferece? Claro que sim. E aí, deixa eu até fazer um parênteses antes de fazer objetivamente a resposta, que a gente agora, esse mês, está lançando um novo edital, que é um edital de chamamento público, para que parceiros se ofereçam ao Conselho para essa parceria de oferta aos profissionais. Até por ser uma autarquia pública, a gente não pode escolher parceiros diretamente, então a gente faz o chamamento. Hoje a gente já tem, por exemplo, para plano de saúde, tem até aqui na nossa revistinha, tem alguns benefícios aqui que a gente tem. Ó. Olha lá, convênio de plano de saúde, a gente tem alguns restaurantes do entorno do Conselho que tem convênios ali. Hoje a gente tem uma visão de fazer com que esses convênios cheguem ao estudante e até seguros, por exemplo, seguros de celular, seguros de perda de coisas assim, a gente também quer fazer. Há uma comissão que está formada para que esses convênios sejam cada vez mais ampliados. A gente segurou um pouco a divulgação de alguns convênios exatamente para que a gente atenda e não seja questionado sobre a escolha de um ou de outro parceiro. Então, o que eu diria ao público é para aguardar até o final de novembro um novo rol de parcerias o CRQ vai oferecer para todas as áreas. O CRQ hoje já tem algumas, deixa eu ver se nessa outra revista aqui a gente tem outras parcerias, eu não sei se estava aqui. Eu acho que não está nessa, não. Parcerias que o Conselho tem. Mas, enfim, eu acho que acessando lá o site do Conselho, a gente vai conseguir, os profissionais vão conseguir ter essas informações. Não está aqui, essa revista não tem. Mas é isso. Enfim, o plano de saúde é uma coisa que está na minha cabeça, plano de saúde odontológico, eu sei que tem. Tem ali o convênio com alguns restaurantes do entorno. Mas a gente quer ampliar isso para todas as áreas. Parceria para fazer cursos de pós-graduação. Então, essa parte de ensino também é uma parte que o profissional pode ter nessas parcerias e nesses convênios. Descontos para cursos de pós-graduação, para cursos de formação continuada. Então, isso também a gente está fazendo. Agora, a gente vai ampliar. E aí, por isso, eu pretendo, num próximo momento, te mandar isso, se você puder divulgar para o seu público, esse rol como um todo. Mas isso vai ter também nas nossas redes sociais. A gente está muito presente no YouTube, inclusive essas nossas... bom falar isso. Essas nossas capacitações, elas ficam disponíveis no YouTube. Então, a de ontem, por exemplo, se alguém quiser ver, é só lá procurar no YouTube, está disponível. Então, a gente está muito presente no Instagram também. Então, toda essa nova área de parcerias, ela vai ser renovada agora e vai ser divulgada por essas redes. Maravilha. Então, presidente Harley Moraes, do Conselho Regional de Química da 3ª Região, Rio de Janeiro, né? Eu gostaria de lhe agradecer
pela sua presença aqui conosco. E antes da gente encerrar, eu gostaria de lhe oferecer essa câmera aqui à sua disposição para que você possa mandar o seu recado para a sociedade. Fique à vontade, você é o dono da festa agora. Obrigado, César. Antes, porém, eu queria te agradecer pelo convite, parabenizar pelo seu podcast. Muito útil. Eu acho que todos deviam ter acesso. Eu acho, inclusive, que esse tipo de disciplina, eu costumo dizer que as pessoas têm até em algumas instituições orientações pedagógicas, por exemplo, mas a orientação profissional falta. Falta, às vezes, uma cadeira de orientação profissional, falta, às vezes, uma área dentro da organização e de orientação para o mercado, para que as pessoas possam ver como é vasto o mercado, da área da química, mas o mercado em geral, e como é que é atuar no mercado. Porque uma coisa é aquela escolha do nível superior, por exemplo, ou do que fazer, porque acha que aquilo ali tem mercado de trabalho, ou porque diz que gosta das matérias que estudou daquilo. Agora, como é que é na prática? Quanto tempo trabalha aquele tipo de profissional? Em que horário trabalha? É longe do grande centro? É perto? Então, tudo isso depende de alguém que já teve experiência ou que está no mercado para trazer essa informação para o jovem. Liberdade geográfica hoje em dia é um ativo, né? Pois é, As um pessoas ativo. falam, um prato de comida aqui no Rio de Janeiro é R$ 40. Se o cara for bom de boca, ele vai trabalhar para pagar comida. É verdade. Fora o combustível. Então, se a pessoa, por exemplo, ela tem interesse em morar numa região mais tranquila, quer desfrutar de uma certa qualidade de vida, quer criar os filhos mais próximos da natureza, a pessoa vai viver como? Tendo uma formação sólida, ela tem essa liberdade geográfica. É isso. E muitas vezes a pessoa está no 5º período e nunca parou para pensar nisso. É verdade, é verdade. E aí tem que rodar o PDCA, que eu falei para você da melhoria contínua. Deixa eu, então, aproveitar esse momento que você concedeu para a gente e dizer ao seu público, e aí agora eu queria falar especialmente para aqueles que estão jovens, que estão aí pensando no que vão fazer, considerem a área da química. Considerem entender que mais do que a iluminada área e a criativa área da química, em que você mistura substâncias, em que você transforma coisas, em que você produz efetivamente uma coisa como uma caneca, um papel, plástico. Imaginem quanta coisa bonita tem na área da química. A área da química ela é vasta demais. A área da química tem empregabilidade e a área da química pode ser, então, útil para você, para que aquelas habilidades principais possam ser executadas. A área da química tem a engenharia, por exemplo, tem as áreas produtivas. Para quem gosta de fábrica, é ótimo, tem a parte produtiva. Mas tem também a parte acadêmica, tem também a parte de pesquisa. Quem gosta de comunicação e gosta de falar, por exemplo, gosta de ensinar, tem a parte de treinamento. Você pode fazer consultorias, você pode trabalhar com prestações de serviço diversas. Então, a área da química, eu espero que seja uma área a ser considerada por vocês. O Conselho Regional de Química e eu, pessoalmente, me disponibilizo para que a gente possa conversar sobre isso. Então, jovem, considere tá junto da área da química, seja para fazer um curso técnico, seja para fazer um curso superior. Mais do que isso, agora falando para a sociedade como um todo, acredite e conte com o Conselho Regional de Química. O Conselho Regional de Química da 3ª Região, aqui no Rio de Janeiro, protege a sociedade e está cada vez mais empenhado nisso. A gente está ampliando o nosso número de fiscais em campo. A gente está fazendo com que os nossos conselheiros e membros de Câmara Técnica atuem diretamente na proteção da sociedade, investigando as situações que podem acontecer, trazendo informações de confiança também. Isso é uma outra situação. Façam a opção por consumir produtos, por consumir informação do Conselho Regional de Química, de fontes confiáveis como um todo, mas o Conselho se coloca, através das câmaras técnicas, à disposição, através da sua diretoria e do seu Conselho, como órgão técnico que está produzindo informação confiável. A gente hoje, no mundo de fake news, consulta o Conselho. Não acredite em qualquer pessoa que está ali, talvez, falando no grupo do Zap, ou gravou um vídeo, disse que é isso ou aquilo. Consulta o CRQ. O Conselho Profissional, os conselhos profissionais como um todo, eles estão aí para isso. E o Conselho Regional de Química da 3ª Região não vai se furtar
dessa possibilidade de te ajudar. De te ajudar independente de ser profissional ou estudante da área da química. Você, da sociedade, é nosso cliente principal. É para isso que a gente existe e a gente não vai deixar de cumprir o nosso papel principal, que é proteger a sociedade. Conte com a gente. Se tiver denúncias a fazer sobre qualquer coisa relacionada à área da química, produtos químicos, matrizes tão importantes como a água, poluição, fala com o conselho vai mandar lá a fiscalização e, se não for atribuição do conselho, ele vai se comunicar com os órgãos de competência para que a gente esteja lá junto para fazer a inspeção e dar uma resposta à sociedade. Obrigado, então. Obrigado a todos. Obrigado a você, César, pela oportunidade. Obrigado, presidente. E pode ter certeza que a casa está de portas abertas para um próximo encontro. E tendo qualquer novidade, vocês têm os nossos contatos. Todos têm, o nosso público tem. A gente faz contato com os conselhos periodicamente, fazendo esse convite. A gente fica muito feliz quando o conselho vem aqui. Para nós é um ativo muito precioso a presença de vocês. Cada pessoa que senta aqui e nos concede uma entrevista é muito importante. E os conselhos especificamente, eles gozam de uma credibilidade por serem a autoridade máxima dentro das suas áreas. E isso para nós tem feito uma diferença muito grande. Então eu quero agradecer mais uma vez pelo atendimento ao nosso convite. E, se Deus quiser, aí, muito em breve a gente pode ter mais algum encontro para trazer novidades à população. Perfeito. E para você que está nos assistindo, eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência. E você chato, curta, comenta e compartilha. Faça o triplo C. E também deixo a vocês aí uma observação. Você que por um acaso é da área de segurança do trabalho, ou você que por acaso precisa de treinamentos na área de segurança do trabalho, entre em contato com o Grupo Desempenho. O Grupo Desempenho hoje possui diversos cursos na área de qualificação profissional dentro da segurança do trabalho para você que precisa se qualificar e cumprir as exigências da sua empresa e das normas específicas. Você, empresário que precisa qualificar os seus profissionais, entre em contato com o Grupo de Desempenho. Nós temos as informações que vão ficar aí na descrição do vídeo também, que eu posso garantir que você vai ter o melhor serviço com o menor custo, dentro sempre das suas possibilidades. Por hoje nós ficamos por aqui e semana que vem tem mais. Sejam todos muito bem-vindos sempre, porque aqui o papo é Bora Trabalhar.